mas esse exercício é para elucidar, esclarecer o que estão nas videoaulas, a questão de interpretação de gráfico. Pessoal, a primeira coisa que vocês precisam ler em um gráfico são os eixos. Então, é nesse gráfico aqui, o eixo vertical é a posição, tá? E depois vem a unidade, que está em metro. No eixo horizontal, eu tenho tempo, e a unidade está em segundo. A primeira coisa que se faz é identificar os eixos. São os eixos que vão lhe dizer qual é a grandeza física que você vai estar trabalhando. Por meio do quê? Da análise dimensional, que nós vimos lá na aula 1, que a gente vai retratar aqui novamente a análise dimensional. A figura mostra a posição de um objeto em função do tempo. Durante o intervalo de tempo de t igual a 0 até t 9 segundos. Então, a leitura dos tempos vem no eixo horizontal. Então, aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Então, aqui está o eixo dos tempos. No eixo vertical, vem a posição do objeto ao longo de uma linha reta. Esse objeto, e aí vem a grande confusão, os estudantes pensam que o objeto ele está fazendo esse caminho aqui. Tá? O objeto não faz esse caminho. Ele não faz esse caminho, ele não faz esse caminho. Ele está se locomovendo, se movendo, se deslocando ao longo de uma única direção, que é a direção do eixo X. Então, esse exercício está me dizendo o seguinte. Eu vou definir aqui um referencial, que é mais X, que é onde o objeto está se movendo. Isso aqui se chama diagrama de movimento. E aqui eu vou definir a origem, 0. Então, por esse gráfico, o que está acontecendo? O objeto ele sai da posição 0, ele vai para a posição 1, para a posição 2 e para a posição 3. Ele está andando em uma dimensão em linha reta. Esse daqui é o movimento do objeto. Tá? Ele faz esse movimento aqui. Isso aqui ele fez no tempo 0 segundos, fez no tempo 1 segundo, 2 segundos e 3 segundos. Então, aqui ele está na posição 0, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Onde eu leio isso no gráfico? Está aqui, ó. Ele está na posição 0 no tempo do 0. Depois ele vai para onde? Para a posição 1, para a posição 2 e para a posição 3. Então, veja, ele está andando em linha reta. Tá? Agora, por que tem essa curva aqui? Né? Por que tem essa reta aqui inclinada? É porque eu estou deslocando o eixo dos tempos. Veja que se eu fosse representar no diagrama de movimento, para cada posição eu tenho um tempo específico. Né? Agora, quando eu represento isso no plano cartesiano, essa inclinação aparece porque eu estou deslocando o eixo dos tempos ao longo da horizontal. Tá? Mas o deslocamento, e agora sim vem essa questão do deslocamento, está aqui. Esse daqui é o primeiro deslocamento desse objeto, que eu vou chamar aqui de ΔX1. Né? Aqui nesse desenho, esse deslocamento eu posso representar por esse vetor aqui. Ó. Esse aqui é o deslocamento ΔX1. Tá? O que acontece no tempo t igual a 3 segundos? Né? Nesse tempo t igual a 3 segundos, ele permanece em repouso. Em 4 segundos ele permanece em repouso, em 5 segundos em repouso e 6 segundos. Então, de 3 a 6 segundos, ele permanece na posição 3 metros. Se eu fosse usar aqui meu diagrama de movimento, no 4 segundos ele permanece aqui, permanece nos 5 segundos e vai permanecer aqui no tempo 6 segundos, né, nesse diagrama. O que vai acontecer depois de 6 segundos? Ele vai voltar em direção à origem. Eu vou representar aqui por esse vetor de outra cor. Então, agora ele vem da posição 3 metros e vai voltar até a posição, deixa eu ver aqui, 1 metro. Então, aqui eu tenho, como eu sei isso? Do gráfico. Veja que ele está na posição 3 metros no tempo 6 segundos. Depois ele vai para a posição, vou botar aqui, 7, 8 aproximadamente, e depois na posição 1 metro, né? Nessa posição 1 metro aqui. Ele volta na posição 1 metro, só que o tempo continua correndo, né? Aqui eu vou ter a representação do tempo.
sei lá, 7 segundos, aqui ele vai chegar no tempo 9 segundos. Esse daqui é o deslocamento ΔX2. Onde é que eu leio esse deslocamento? Ele vai sair da posição 3 metros e vai para a posição 1 metro. Esse aqui é o ΔX2. Tá? Veja que ele saiu da posição 3 metros e foi para a posição 1 metro. Tá? Então ele teve quantos deslocamentos aí? Ele teve dois deslocamentos, né, diferentes de zero, e um deslocamento nulo. Nessa região aqui o deslocamento dele é zero. Né? Eu posso chamar aqui, vou chamar esse ΔX2 igual a zero, e esse aqui eu vou chamar de ΔX3. Né? ΔX3. Qual é o comprimento da trajetória que o objeto seguiu? Então aí vem a definição. Duas definições que eu trabalhei na videoaula. Tá? O que é distância e o que é deslocamento. Então a definição de distância percorrida ou trajetória. Isso daqui, ele é o módulo do deslocamento. Então nesse caso aqui a distância, ok? Vai ser a soma dos módulos de cada um dos deslocamentos. Essa é a definição de distância percorrida. Então a definição de distância, ok? Ela é definida dessa forma aqui. É o somatório do módulo dos deslocamentos, ok? Então aqui, quantos deslocamentos eu tive? Eu tive o deslocamento indo para frente, depois eu fiquei parado e depois eu fui para trás. Então é a soma dos módulos dos deslocamentos. Então nesse caso aqui, o módulo do primeiro deslocamento. Então, vou voltar lá no gráfico. Ele se deslocou, ou ele se moveu, de 0 para 3. Ok? Então, eu vou lá no meu exercício, na solução, e vou colocar aqui 3,0 metros. Mais o segundo deslocamento. Nessa região aqui, ele não se deslocou, ele está sempre parado na posição 3 metros. Ele não sai daqui. O relógio está andando, é como se você estivesse esperando o ponto de ônibus, né? Então a hora vai passando e você não sai do lugar. Então seria uma linha reta, né, nesse gráfico da posição em função do tempo. Ok? O que passa são as horas. Perfeitamente, John. E você fica. Isso define o repouso. O que é repouso? A hora avançar e você não sair do lugar. Né? Então, nesse caso, o deslocamento no segundo trajeto, 0 metros. Mais o módulo do segundo deslocamento. Então veja que agora ele saiu da posição 3 metros e foi para a posição 1 metro. Eu leio isso onde? No eixo vertical. 3 e foi para 1, que é essa posição aqui. Então qual vai ser o deslocamento dele? Vou voltar lá em cima. Vai ser o módulo de menos 2,0 metros. Porque ele está andando para trás, então o deslocamento é negativo. Fala mais. Então aqui qual vai ser a distância percorrida? 5 metros. Essa foi a distância percorrida. Agora o que é o deslocamento? Vou avançar aqui. É isso daqui. ΔX vai ser a soma de cada deslocamento individual. ΔX2 mais ΔX3. Então, ΔX vai ser 3,0 metros mais 0 metros menos 2,0 metros. Então, ΔX, o deslocamento dele, vai ser de 1 metro. Então, esse é o deslocamento. Essa é a diferença entre uma grandeza e outra. Então, vou frisar aqui. Deslocamento, que é a soma de cada deslocamento, e a distância é a soma dos módulos de cada deslocamento intermediário.